Boa noite, estamos de volta com mais um bloco do nosso podcast da OAB Tatuapé Just Tech. Gente, eu vou falar pra vocês, agora a gente vai trazer um tema tão diferente que eu tô super ansiosa pra ouvir. E eu tô aqui agora com a Juliana, da editora Mizuno. Seja bem-vinda de volta, Ju, que já participou aqui com a gente hoje. Obrigada, Bruna. Agradecendo pelo carinho da doutora, do Thiago Massicano, pelo esse convite. E estamos adorando participar aqui, a editora Mizuno do podcast. E, gente, eu vou falar, a gente tá recebendo aqui agora a doutora Bárbara Araújo. O currículo dessa mulher, ele é gigante. Eu vou falar que tem umas 30 linhas aqui o currículo dela. Então eu tô, assim, ansiosíssima pra ouvir a doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao Beta Tatuapé, ao nosso podcast. E aí, gente, ela trouxe um tema chamado litigância climática. Doutora, seja bem-vinda. Eu quero que você conte aqui pra gente um pouquinho de quem é a doutora Bárbara e, em seguida, já o que é a litigância climática. Obrigada, Bruna, doutora Bruna, Juliana. Não tenho nem como esquecer, Juliana é o nome da minha sócia, da minha irmã querida. Bem, meu nome é Bárbara Araújo, eu sou advogada no Rio de Janeiro, advogo no Brasil inteiro, mas aqui em Tatuapé estou muito feliz de receber o convite de participar, através das obras que eu tenho participado da editora Mizuno. Tenho 47 anos, sou casada há 23 anos, advogo na área ambiental há 18 anos, mais ou menos, e sou apaixonada pelo direito ambiental, né? Tenho uma formação na área de direito há 20 anos, 21 anos mais ou menos, gestão ambiental, alguns cursos na área, dentro e fora do país. E eu sou uma apaixonada por esse assunto e gostaria muito de que a nossa sociedade conhecesse um pouco mais. E olha, antes de você nos contar aqui o que é a litigância climática, eu vou registrar aqui a presença da doutora Nora. Gente, é o primeiro momento desse dia, uma mesa só de mulheres. Fala a verdade. Olha só que maravilha, que honra, né? Eu fiquei muito feliz, porque nós precisamos estar aqui, né? Doutora Nora também faz parte aqui da nossa diretoria da OAB Tatuapé. Então, eu tenho certeza que esse papo aqui não vai faltar assunto, com 4 mulheres lindas, competentes. Então, fico muito feliz de estar conduzindo aqui. Doutora Nora, ela vai falar com a gente sobre litigância climática. Estou aqui ansiosa por esse tema. Eu também. Então, vamos lá, doutora Bárbara. Conta pra gente o que é a litigância climática. Quando a gente vai pensar na morfologia da palavra, litigância é litígio, né? É briga, é tudo que o advogado gosta de resolver, na verdade. É a nossa essência, né? A litigância climática é um tema novo, né? Vem trazendo agora na sociedade, no mundo, não só no país, mas no mundo, muita vinculação com ESG, que é o meio ambiente, social e governança, né? É um termo, uma terminologia que hoje é utilizada no Brasil como ESG, ESG, mas a litigância climática ela é um braço do judiciário, né? É um braço da possibilidade de você trazer dentro da energia que se traz para a sustentabilidade de um meio ambiente, a possibilidade de você brigar judicialmente, requerendo a garantia de direitos fundamentais previstos na Constituição e na legislação federal no Brasil. Então, o que significa isso? Todas, com certeza, conhecem o que é o Instituto da Ação Civil Pública. A ação civil pública ela pode ser movida tanto pelo Ministério Público Federal ou Estadual, ou por associações, ou por conjunções de pessoas da sociedade civil que busquem uma reparação de algo. E a litigância climática é um dos preceitos mais utilizados dentro da ação civil pública hoje, quando você vai falar de meio ambiente. A litigância climática é você discutir assuntos relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade, ao crescimento ordenado da sociedade, sem que isso traga externalidades negativas para a nossa existência. Ficou complexo? Calma, vai ficar um pouquinho mais fácil. Quando você verifica uma empresa, por exemplo, você mora num bairro super tranquilo e aí você sabe que vai construir uma indústria ali naquele local.
Bem, você vai pensar em poluição, você vai pensar em um trânsito mais pesado, porque vão ser mais pessoas transitando ali. Você vai pensar numa supressão de vegetação, ou seja, retirada de árvores para construir aquele ambiente, aquela estrutura, aquele empreendimento. E aquilo causa efeitos, né? Esses efeitos, eles podem ser imediatos, de pequeno, médio e longo prazo. Qual é o tipo de indústria que vai trazer ali? Qual é a influência que ela vai trazer? Qual o volume de pessoas que vão vir trabalhar naquele local, morar no entorno? Qual é a influência negativa de um impacto naquela vizinhança, naquele posto de saúde que estava acostumado a receber 30, 40 pessoas por dia, vai receber 100? Qual é a infraestrutura que isso vai trazer? Qual é o tipo de poluição que aquele local aquele empreendimento vai trazer? Esse é um exemplo. Então, você pode, através de uma representatividade na sociedade civil, sendo uma associação de moradores, ou até sendo através do Ministério Público, questionar ao poder público quando ele dá a licença ambiental e as licenças para aquele empreendimento existir. Ou seja, o poder público deixou aquilo acontecer, e aí eu quero ir lá cobrar ele, escuta, você deixou isso aqui acontecer. Você não vai fiscalizar qual que vai ser o impacto disso aqui na minha região? Exatamente. É isso? É exatamente isso. Bárbara, e quem são esses pensadores? Porque se a gente for falar numa... Por exemplo, você deu o exemplo aí, você mora num bairro lá. Quem são essas pessoas que vão pensar nisso? Porque, assim, é claro, você vai sempre ter pessoas que estão com esse pensamento, com essa dinâmica na mente, que tem essa ideia dos impactos que isso possa ter, ainda que a pessoa não pense em todos os impactos, em algumas questões, mas e de modo geral, e de modo global? Não teria que ter, isso é uma provocação, tá? Não teria que ter, então, especificamente pessoas para tratar disso? Excelente pergunta. Na verdade, nós precisamos de mais letramento. Letramento não é para o advogado, porque as pessoas pensam, quando eu vou falar em litigância climática, quem entende disso é advogado, é juiz, é promotor. Não. Lê do engano. Lê do engano. A gente precisa... Quando a gente... a nossa sociedade hoje consegue entender o que é direito do consumidor, né? E que é o direito onde você foi ferido por alguma situação, uma relação contratual, mesmo que informal, onde você teve um dano, um prejuízo. E no meio ambiente é a mesma coisa. Porque, veja bem, vamos imaginar aquele exemplo que eu falei de você morar num bairro onde não existe uma indústria. Normalmente, nos bairros, existe uma chamada lei de plano diretor dos municípios. E esse plano diretor, ele vai dizer assim, no bairro X, no Tatuapé, você não pode ter indústria do tamanho do porte X. Na rua tal, você não pode ter comércio. E aí, o município vai organizando. Quando o município cria essa lei do plano diretor, que é a lei de uso e parcelamento do solo, se ele não faz essa gestão e não controla isso, e mesmo assim, no meio de uma gestão pública, principalmente municipal, ele concede uma licença como essa, na licença ambiental, ela vem algumas condicionantes. E esse empreendedor, ele precisa cumprir essas condicionantes, que elas não são temporárias, elas são permanentes. Ou seja, enquanto aquele negócio estiver ali... Perdurar tem que ser daquela forma. Exato. Só que nós não temos dentro do nosso ordenamento do executivo capacitações suficientes para cuidar da fiscalização desses negócios. E aí é que a gente começa a ver negócios funcionando sem a licença correta, sem a renovação da licença, se a indústria precisa fazer um controle dos efluentes dela, ou seja, do que ela vai emitir, e se esses efluentes estão dentro dos padrões que o meio ambiente exige para ele poder se recondicionar. Porque por que a gente está sofrendo tanto com grandes desastres? Porque o meio ambiente ele não consegue se regenerar na mesma velocidade que a gente extrativiza ele. Isso é um pensamento, as pessoas começaram a olhar para isso muito recentemente, como você falou. E aí eu vou até fazer um questionamento aqui para a Ju. Por quê? Você falou da questão do ESG, né? Que é uma questão da que a gente sabe lá da governança, enfim, que as empresas teriam que olhar, né? A gente vê que isso é uma questão cultural, porque quando eu falo com um microempreendedor ou com uma empresa de pequeno porte, fala, isso é coisa de grande empresa. Não é. Na verdade, a pequena empresa ela pode ter medidas para
ver como que ela vai evitar ali de impactar o ambiente. Aí eu quero perguntar para a juiz, porque isso, a gente sabe que isso é uma questão cultural, Sim. né? Que a gente busca quebrar. Tem crescido o número de obras, Jô? Questão assim, de compliance, ESG. Como que você sente isso? Tem chegado mais na editora para vocês de uns tempos para cá? Como que você enxerga isso? Você vê que isso está crescendo, esse mercado? Tem, sim. Está crescendo o mercado. Inclusive, temos uma obra de ESG, né, com a doutora Selma Carlotto. Temos livros também de crimes ambientais, de direito ambiental. E as obras vêm crescendo. E eu também fiquei com uma dúvida com, né, os questionamentos. Como a população ela pode ajudar? Para quem ela recorre quando ela vê que algo está anormal, ela é vizinha, né? Ou ela está vendo que está algo normal. Onde ela pode, qual meio ela pode usar para ajudar, né? Nessa fiscalização? Para quem ela recorre? O ideal é que a sociedade se organize. Né? A sociedade organizada ela tem muito mais força, né, do que ela de maneira individual. Mas o individual, por exemplo, vou dar um exemplo. No meu escritório, eu advogo para denunciadores, denunciantes. Pessoas que querem denunciar crimes ambientais ou infrações ambientais que não necessariamente sejam crimes, mas elas não sabem como fazer. Então, elas contratam um advogado. E esse advogado vai entrar com uma representação. Normalmente, a gente faz a denúncia em vários meios, por exemplo, na esfera municipal, que seria uma secretaria de meio ambiente, uma secretaria de obras, se essa obra efetivamente não tem também uma licença de obras, porque as pessoas têm dificuldade de entender que no Brasil, a licença normalmente não é única. Então, se você vai construir uma casa mas eu não preciso de licença ambiental. Precisa. Você precisa da licença da Secretaria de Obras, da licença da Secretaria de Meio Ambiente, porque se você vai fazer movimentação de terra, você, dependendo de onde você esteja, se você estiver dentro de uma unidade de conservação, o que é uma unidade de conservação? São locais que o município, o estado ou a federação destinam para uma proteção ambiental. Então, tem áreas de proteção ambiental, tem reservas ecológicas, reservas florestais. Então, são unidades de conservação que têm uma atenção maior e que não podem ter qualquer tipo de atividade. Tem situações de unidade de conservação que não tem nem como a pessoa residir, construir casa. E ela não sabe disso, e aí acontecem as invasões. Bem, quem pode fazer a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado. Ela pode ir numa defensoria, que normalmente não tem braços para fazer, porque a demanda da defensoria é muito grande. Tem até uma obra que a gente fala sobre isso. Acho que uma das obras que a gente está aqui na editora falando sobre o déficit que a defensoria tem, mas esse não é o assunto. E qual o título da obra, doutora? Esse é o do ministro, esse agora. Ah, sim. Dos 2 volumes. Do líder. A gente está no volume 1 falando exatamente do problema do ministro Reinaldo Soares. Reinaldo Soares. Certo. E você pode fazer denúncia no Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Então, por exemplo, seu vizinho bota fogo, todo final de semana ele bota fogo no mato que ele corta. Ou ele está cortando árvore. Você pode denunciar. Tem várias situações. Denúncia Eu posso contar de uma história que aconteceu comigo? Pode. Eu acho que... Nossa, eu vou fazer uma consulta. Posso? Pode. Olha só, eu comprei uma casa uma vez. E aí, umas 3 casas pro lado, tinha um terreno vazio. E aí, foi crescendo mato nesse terreno. Foi crescendo mato. Aí, um dia eu tava chegando na minha casa e eu tenho pavor de rato. Acho que a maioria dos seres humanos normais tem. E aí começou a ter rato nesse terreno. E aí um dia eu tava chegando e os ratos, assim, estavam passando nos fios da rua. E aí eu dei um jeito e conversei com segurança, aqueles vigias noturnos. Uhum. Falei, o senhor tem o telefone do dono dessa casa? Tenho. Liguei pra ele. Falei, olha, você pode... vim aqui limpar esse terreno, porque assim, tá acontecendo isso e isso. Os ratos estão entrando na casa As das pessoas pessoas. devem estar jogando lixo. Aí, eu tinha câmeras na minha casa. E aí, um dia eu escutei um barulhinho na minha garagem. E aí, eu puxei a câmera da garagem e tinha ratos na minha garagem. Eu fiquei 1 semana sem descer na minha garagem. Tadinha. De desespero. E aí, eu pensei... Aí, eu liguei pra ele e ele falou, eu vou mandar alguém aí. Passou 1 semana, nada. 2 semanas, nada. Isso é um caso que eu poderia ter feito o quê, no caso? Porque eu realmente não sabia. Você sabia que a nossa responsabilidade com a propriedade, né? O direito de propriedade, ele tem ônus e tem bônus.
né? E o ônus é o cuidado. Então, por exemplo, se ele tem um terreno que estão jogando ali lixo e está se tornando um lixão a céu aberto, ele é responsável por aquilo. Não só pode, como deve ser responsabilizado. Exato, mas as pessoas não sabem disso. Não sabem. Então, ele causou a falta de responsabilidade e zelo pela propriedade dele, causou um dano ambiental pra você. No caso, como eu sou advogada, dei uns gritos com ele, falei, vou te denunciar. Mas assim, eu falei isso, mas eu não sabia onde que eu ia denunciar ele, tá? Eu falei, aquela coisa que o advogado... Era só uma ameaça. Aquela coisa que o advogado faz, dá uns gritos, escuta aqui, eu vou te denunciar. Pra dar um entendeu? corpo na discussão, isso né? aqui, fiz aquele barraco básico. E aí, depois ele foi lá e ele limpou o terreno, enfim. Mas assim, Nesse seu caso, você podia denunciar na vigilância sanitária. eu não saberia qual as medidas adequadas que eu deveria tomar. Claro, eu ia pesquisar e me informar, mas olha só, você falando, me lembrei desse caso. Eu não saberia qual o caminho correto. Então, é uma litigância seguir. climática, não deixa de ser. O que a gente, hoje que se fala de litigância climática é uma situação macro. Por Sim. exemplo, a omissão do Estado em fiscalizar e tomar medidas para que a nossa vida tenha um pouco mais de saudabilidade. Então, por exemplo, você teve um problema, o teu vizinho permitiu que jogassem lixo e ele não teve o cuidado de cercar o terreno para que as pessoas não façam isso. Ah, mas estão jogando aqui. Então, meu filho, você cuida, cerca, mura, para que isso não venha limpe. Porque é seu, né? É seu, exatamente. Agora, imagina se aquele terreno ele está servindo como alguma prática criminal. Ele também responde? Então, era isso que eu ia... Essa observação que eu ia fazer. Olha só que interessante. A Bruna trouxe uma vertente, o terreno lá sujo, mato alto, trouxe o quê? Ratos, animais aí pestilentos, é assim que fala, né? Sim. Dá rato, uma série de coisas. Ali vetores, né? Que a gente chama de vetores. Isso. Ali poderia também ser um esconderijo para bandidos. Sim. Ali poderia ser um lugar para as pessoas usarem Tráfico de droga. drogas. Ali poderia também ser trazer um outro dano. Vai tirar o mato, vai cortar, vai colocar fogo. Um outro tipo de poluição. Sim. Então, olha quantas vertentes dentro de uma única... Sim. Dentro de uma única questão. Isso é um universo, assim... enorme. E se formos sentar aqui e ficar conversando... Infinito. Todo mundo vai ter um exemplo disso. Mas se a gente for pensar bem, é um dever, igual você falou, dever da sociedade, né? É um respeito com o próximo, né? Mútuo, para criar uma cadeia de respeito e de benefícios, Exatamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E na minha rua, eu comprei essa casa lá, deve ter uns 15, 16 anos. E na minha rua, Petrópolis, vocês devem conhecer, que é a cidade com mais incidência de desastres ambientais no Brasil. É a número 1 de enchentes e deslizamentos e tudo mais. É um local lindo. É uma cidade muito, muito turística, porque é a cidade imperial, né? Onde o imperador do Brasil morou. Então, é a cidade de Pedro, por isso se chama a cidade de Petrópolis. E lá, na minha rua, teve um desplacamento, que eles chamam de desplacamento. É uma montanha e essa montanha desplacou uma pedra de 5 toneladas. E ela ficou a menos de 10 metros da beira da rua. E aí eu chamei a Defesa Civil, porque eu fiquei desesperada, minha casa é acima, então se essa pedra viesse mais para baixo, interditaria a minha casa, a minha rua, não atingiria a minha casa, mas atingiria umas casas abaixo. Chamei a Defesa Civil, a Defesa Civil veio, constatou o fato, falou, olha, eu vou ter que interditar a rua. Eu falei, mas peraí, como é que eu vou chegar na minha casa? Porque para eu chegar na minha casa eu tenho que passar por aqui, não tem outro caminho. É uma rua sem saída, a gente vai ter que interditar e tudo mais, e chama a Defesa Civil, tá bom. Chamou todos os moradores e vai interditar, catalogou todo mundo. A gente acha o quê? Que eles vão fazer alguma coisa, né? Bem, só chamaram a gente pra calar a boca da advogada barraqueira, sabe? Não fizeram nada. 6 meses depois, outro desplacamento. E a gente ouve um barulho e parece que tá assim, caindo um avião, sabe? É uma coisa horrorosa. E aí chama a Defesa Civil de novo, eles constatam que caiu mais. Aí, nesse meio tempo, eu contratei um drone, o drone veio, tirou imagem e tal, não sei o quê, babá. Contratei um geólogo, gastei um dinheiro para eu poder provar que existe aquele local que é do poder público, é uma área inabitada e que precisa de fiscalização do poder público. É uma situação de um desmonte de rocha que aconteceu naturalmente. Não foi ninguém que provocou, porque não tem nem como chegar nesse lugar, né? É um lugar no meio de uma floresta.
Eu moro num local que tem muito... eu moro num sítio, né? Então, é um local que tem muita vegetação. E aí, o Poder Público Municipal não fez nada. O que eu fiz? Fui para o Ministério Público. Denunciei. Olha, chamei a Secretaria de Defesa Civil, chamei a Secretaria de Meio Ambiente e ninguém fez nada. Chamei o Ministério Público abriu um inquérito e verificou, mandou lá o GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico Especializado, que são profissionais da área técnica, e verificaram efetivamente que o município precisava fazer alguma coisa ali para resguardar não só a vida das pessoas que ali moram, mas como o meio ambiente, porque essas pedras rolam, elas destroem as árvores, derrubam as árvores. Sim. Não fizeram nada. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública e hoje ela está tramitando, porque a prefeitura diz que aquilo é um loteamento particular, não tem ninguém morando lá, só a natureza mesmo. Então, essa omissão é um caso de litigância climática. Você tem situações de enchentes em locais onde você não tem o saneamento básico correto, uma estruturação de cidades correta, né? A urbanização descontrolada. Onde o poder público deveria, mas não está atuando. Pois é. Em nenhuma instância. Em nenhuma instância. Esse é o grande problema. Então, a litigância climática, ela vem de um interesse da sociedade representada por um Ministério Público ou por uma associação ou uma entidade de buscar a reparação ou de buscar uma obrigação de fazer ou não fazer do Estado. Sim. Ou não fazer de outra pessoa que esteja fazendo. Então, por exemplo, monitoramento de veículos. No Rio de Janeiro, a gente tem um sistema chamado Proconar, que os carros são monitorados para verificar o quanto de gás carbônico e quanto de poluentes eles soltam. Então, o carro que está soltando mais poluentes, ele não pode circular. E o Estado, quando ele não consegue fazer esse controle, ele está se omitindo na obrigação dele, de proteger a nossa saúde. É constitucional. Uhum. Então, existem, por exemplo, hoje no mundo, processos judiciais das mais variadas atividades, e as pessoas começam a entender o seguinte: não, isso vai fazer mal para mim. E as minhas próximas gerações serão diretamente afetadas com esse tipo de negócio, com esse tipo de prática. Por exemplo, combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são altamente poluentes e eles trazem um efeito não imediato, mas ao longo. Se a gente for questionar e pesquisar sobre problemas de doenças respiratórias, é alarmante o número de pessoas que morrem com problemas de doenças respiratórias. Por quê? Porque o meio ambiente não foi preservado na época que deveria. E isso faz a gente refletir numa coisa. Já começa a pensar na minha filha de 6 anos, Sim. né? A Ju também sei que é mãe, né, Jô? Sim. Isso também não te faz refletir numa questão assim? Faz, porque nós não podemos pensar só em nós, né? Precisamos pensar no futuro, nas gerações futuras. Então, talvez tinha que ter uma educação ambiental, né? Nas escolas. Nas Gente, escolas. isso é fundamental. Aí uma educação ambiental nas escolas para a gente começar da base, né? Para não estar acontecendo isso, né? É uma então, semente, né? Começar isso. a plantar essa semente para que gerações futuras venham colher, porque é o que você falou, o letramento. É o letramento. Muito se falou sobre letramento hoje aqui em vários outros bate-papos que teve, justamente por essa questão da consciência, porque tá bom, a gente está aqui, a gente está falando sobre esse assunto, tem muita gente falando sobre esse assunto, mas não o suficiente para que todo mundo venha a ser beneficiado com este assunto. E as pessoas... Porque a maioria das pessoas não tem essa consciência, não tem esse despertar. Ela até sabe, talvez de forma superficial, coisas básicas, Sim. né? Acha que meio ambiente é só a poluição, que a fábrica solta. Não tem um... Não. Então, daí a importância do letramento, porque alguma coisa precisa ser feita para que a sociedade caminhe em blocos. Sim. Junto. E Os que ela blocos saiba juntos, né? que ela pode denunciar, que ela pode falar. Porque quando a gente vai falar numa mesa redonda sobre litigância climática, sobre justiça climática, que é um outro assunto, não é diretamente ligado à litigância, mas justiça em si, quando a gente vai falar sobre o racismo ambiental, que é uma coisa absurda que no Brasil tem aos montes, a gente pensa só em coisa grande. A gente só pensa em mesa de empresários Aí discutindo. é o erro, né? Pois é, não. Eu, você, todas Foi nós. o que você contou que você fez. Sim. Você foi lá, você contratou um drone, você contratou um geólogo. Mesmo que eu não pudesse, eu poderia ir para a imprensa, denunciar na imprensa a omissão do Ministério da Prefeitura. E só.
Por exemplo, eu passo num rio, eu tô vendo que tem uma casa jogando esgoto in natura, porque você vê quando é esgoto num rio. Eu posso denunciar. Eu posso denunciar anonimamente. Eu não sei se aqui existe, mas no Rio de Janeiro existe o Disque Denúncia que funciona muito. É o Linha Verde. Você tem... É só a questão da gente entender que a gente pode fazer. É aquele pensamento, mas só eu vou fazer. Mas eu nem É sei aquela fazer, mesma será que coisa eu que eu te posso? falei da pequena empresa falar, não, mas isso aí é coisa de empresa grande. Pois é. Né? E quando a gente fala de letramento, dos nossos filhos e tal, na escola eu só vejo eles ensinando assim, papel você joga no lixo tal. Usar folha de sulfite reciclável. Aí aquele lixo, cada um de uma cor. Eu só vejo isso eles ensinando. Quando a gente fala de uma educação ambiental que a gente falou que é necessária. Mas é justamente por isso, porque tá essa faltando é a única essa, coisa não tem. que você vê, tem tantas outras coisas que assim como outros diversos assuntos, uma educação financeira, até mesmo a questão dos direitos básicos, assim, eu acho que tinha que ter desde o ensino fundamental, assim, eu acho que tinha que aprender na escola. Você falou, né, que a questão do direito do consumidor, eu acho que essas coisas já tinha que vir da base. Quantos clientes chegam no teu escritório e você fala assim, poxa, você podia ter me procurado antes? Porque às vezes ele chega com direito perecido. Porque ele não procurou um advogado e uma ajuda antes para poder resolver. É a questão do preventivo, que a gente conversou aqui num outro bate-papo que não tinha nada a ver com o que a gente está falando agora, mas que de uma maneira geral faz sentido para o Brasil. Porque o brasileiro, ele nunca quer prevenir, ele só quer remediar. Né? Somos reativos, né? Muito isso reativos. É uma coisa cultural nossa e que cabe aqui no nosso papo também, né? Então, isso Nossa, pra gente corrigir isso, eu nem sei qual que vai ser o tamanho do trabalho, né, que a gente teria. E Bárbara, voltando um pouquinho pra questão aqui desse processo que você falou, dessas ações que o Ministério Público... Como que costuma ser a duração dessas ações, assim, o trâmite disso? Que eu já... Vamos chorar juntas? Eu já imagino a resposta, mas eu queria entender de você. Porque quando a gente fala de ação que envolve o poder público, a gente já sabe que a coisa é demorada, né? Mas pois é. Conta um pouquinho pra gente disso. O que acontece? Quando as pessoas acham que abriu uma indústria, abriu uma lavanderia, vamos botar um lava-jato. Todo mundo não sabe, a maioria não sabe, mas Lava Jato precisa de licença ambiental. Porque os produtos que ele usa para lavar o carro são químicos e eles contaminam os rios. E a água, se ela descer pelo ralinho lá da rua, ela vai para o rio e ela contamina. Então, o Lava Jato precisa de uma licença ambiental porque ele precisa ter uma caixa tranquilizadora para tratar aquele efluente, para que ela volte em até 98% igual ao que deveria estar uma água de um rio. Vamos combinar assim, vamos pensar essa situação. E aí, quando você consegue uma licença ambiental, você acha que resolvi conseguir a licença ambiental de qualquer jeito, não teve o estudo correto. O Ministério Público também pode abrir um inquérito civil para questionar o município. Olha, você tem uma licença ambiental, mas você não questionou isso que a legislação exige que você faça. E nada está sendo feito. Está lá funcionando, Exatamente. Lava Jato, lindo e tranquilo. E se você deu a licença, você deu... Porque existem assim, né? O cara quer suprimir 50 árvores para construir um condomínio. 100 árvores para construir um condomínio de casas. É um dano, é um impacto. Aquele local onde você tinha árvores, você tinha retenção de gás carbônico, você tinha pássaros. Os pássaros são os maiores pulverizadores, dispersores de sementes. Então, as nossas florestas são graças aos nossos pássaros, que as pessoas não pensam nisso. Isso deveria ser educado também na escola. Quando você entra na esfera judicial para discutir isso... Você vai ter pelo menos 2 réus, num caso de um loteamento de um condomínio e o município que deu aquela licença. Esse processo não dura menos de que 5 anos. Não dura. Se dependendo da vara que ele tramite, pode ser muito mais. Existe possibilidade de uma transação? Existe o termo de ajustamento de conduta, que são mecanismos que o Ministério Público utiliza para reduzir esse tempo da judicialidade, mas que a outra parte precisa aceitar as regras que ele vai impor para uma compensação ambiental.
Se tiver uma situação criminal, ele pode ter um acordo de não persecução penal, mas também tem uma penalização e esse valor normalmente é revertido para o meio ambiente, dependendo da situação. O TAC, ele pode figurar dentro do processo em curso? Pode. Como uma opção de acordo? Pode, é isso? pode. Porque o TAC você pode celebrar ele não só na época do processo administrativo, que é o inquérito civil, ou também depois judicializado. Né? Só que ele vai ser homologado pelo juízo, a diferença é essa. Sim. E normalmente os juízes homologam porque a gente enfrenta um outro problema, os juízes não entendem de direito ambiental. Que é uma outra questão. E aí, a minha percepção é que os juízes deixam de lado esses processos, porque esse aqui me dá trabalho, esse aqui me dá trabalho. Eu não vou mexer com isso, não. Eu tive um caso de um juiz que, liminarmente, sem ouvir a outra parte, ele mandou drenar um rio. Sem nenhum estudo ambiental. E aí, obviamente, eu falei, gente, não é possível. Não falando mal dos magistrados, pelo amor de Deus, mas esse magistrado... Longe de nós, advogados, querer falar mas mal quando eu li aquilo, do poder eu falei assim, judiciário. não é Imagina. possível, não é possível. Ele tá mandando dragar um rio. E assim, era um pedido de uma pessoa física. Porque ela dizia que aquilo estava alagando a casa dela. E aí, eu entrei com agravo de instrumento, que é um recurso que a gente entra para a segunda instância para derrubar aquela liminar. Quando eu fui despachar com o desembargador relator, ele falou assim, meu Deus, isso foi um magistrado, juro por Deus. Foi um magistrado, eu falei, foi, excelência, assim, é até constrangedor. Mas de onde ele tirou que ele podia fazer isso? Eu falei, pois ele não entende nada de direito ambiental. Então, a gente tem a falta de letramento em todas as esferas. Em todas as esferas. Entende? Exatamente. Ele achou que ele estava fazendo certo porque aquela pessoa dizia assim, eu quero que tava drague esse tutelando aquele rio. direito, Eu quero não que é? drague esse rio porque quando chove minha casa alaga. Ótimo. Gente, esse processo foi fantástico. Porque eu reverti o processo todo. Eu provei que aquela mulher que processou os meus clientes, ela causou o problema, porque ela construiu a casa em cima do rio. Ela não tinha licença para morar ali. Eu consegui provar, tive que fazer perícia. O processo durou aí uns 7 anos. Mas, em compensação, eu consegui provar que ela e que nela não sabia que ela estava errada, tá? Porque no dia da Isso perícia... que eu ia te perguntar, mas existia essa consciência? Claro que não, Não, né? acho que não. Uma pessoa humilde também, super humilde. Mas ela achou o seguinte, tem que dragar esse rio, porque quando chove, a água toda vai para aquele local, ela estava muito próxima, porque em cada corpo hídrico você tem uma coisa chamada faixa marginal de proteção. Sim. Você tem que manter uma distância do corpo hídrico para que a sua existência ali não cause impactos. Todo corpo hídrico ele precisa de uma mata ciliar, ele precisa de uma faixa que não cause nenhuma erosão. Então, se você constrói na beira do rio, obviamente, você vai causar algum impacto ali. E vai sofrer uma consequência desse impacto, qualquer situação, né? seja ela uma casa, uma residência, uma indústria, um comércio, seja lá o que for, ele causa impacto. Então, olha só, a pessoa faz isso no erro, sem saber, sem entender. O poder público não fiscaliza. Não fiscaliza, ela sofre o impacto disso, ou seja, uma consequência, e ela vai buscar justiça nessa consequência que ela sofreu, mas por causa daquela atitude tomada, ainda que sem saber, né? E aí, é um quem círculo. defende ela? Defensoria Pública, que também não entende nada. Aí ficou... Porque nesse processo, a própria Defensoria Pública também não entendia de direito ambiental. É por isso que é importante também os profissionais, né, especializados, os advogados especializados em direito ambiental, né? Conhecimento liberta. Liberta porque se chegasse essa pessoa, essa autora no meu escritório, falava assim, eu não tenho como entrar com essa ação porque a senhora está errada. A senhora vai perder. Gente, eu tinha certeza que o tempo aqui ia passar rápido. Uma pena. Mas, Bárbara, antes de a gente encerrar, dá uma dica para um advogado que queira se especializar nessa área. O que você diria, um advogado que ouviu aqui nosso papo e falou, nossa, eu gostei dessa área, eu quero me especializar. Por onde você acha que esse advogado deve começar? Na verdade, as universidades hoje, elas não têm a matéria de direito ambiental Não tem Eu obrigatória. ia grade, falar né? isso. Olha, eu falo que eu sou jovem há mais tempo, né? Quando eu fiz faculdade, assim, eu tive direito ambiental. Coisa muito Eletiva, genérica. é que a Aquela gente chama de coisa eletiva. muito... Eu não tive nem genérico. Aquela coisa muito básica, assim. Então, eu vou te falar que hoje eu já tive uma aula muito mais aqui especializada com você. Até te agradeço, porque, né, foi muito enriquecedor. Mas o que você acha, assim, com um advogado que busca uma especialização nessa área, que fala, nossa, eu quero estudar, que dica que você dá?
Então, como na graduação essa matéria é muito superficial e é só para você poder saber passar na prova da ordem, porque a prova da ordem tem o assunto de direito ambiental. Ou seja, a gente deveria ter a obrigatoriedade de fazer a matéria, Na né? grade, né? Pois é. Uma pós-graduação, uma boa pós-graduação numa universidade boa. Esse é o início. Esse é o início. Não sei nada sobre direito ambiental. Eu quero iniciar. Pós-graduação. Lá na pós-graduação você vai conhecer profissionais da área, porque existem já procuradores do estado, do município, que vão estudar para poder saber lidar com os problemas que eles recebem lá. Certo. Foi o meu caso. Eu sou advogada de uma indústria de bebidas e há 18 anos e ninguém queria o ambiental lá. Ninguém queria. E eu já tinha feito estágio na Petrobras, então já tinha tido um contato por 2 anos com direito ambiental e eu estava apaixonada, já era. Eu falei, não, eu quero. O departamento jurídico inteiro ninguém queria. Eu falei, eu quero. E essa empresa é uma empresa de holding que não tem só bebidas, tem outros tipos de negócio que o tempo todo você lida com direito ambiental. E aí eu fui fazer primeiro uma graduação em gestão ambiental para poder entender, porque na cidade onde eu moro não tinha pós-graduação em direito ambiental. Aí depois eu fui fazer na PUC, no Rio, e fiz, foi maravilhoso. No Rio de Janeiro eu indico a PUC. E depois eu fui para fora do país, fiz um curso em Portugal de Direito do Ambiente, que lá não chama de Direito Ambiental, lá chama de Direito do Ambiente. Fiz esse curso, é um curso intensivão, sabe? Para poder estudar o direito luso-brasileiro na área de Direito do Ambiente. E hoje eu estou terminando meu mestrado em Auditoria e Gestão Ambiental. Então, lá eu conheci muitas pessoas que estavam trabalhando em várias esferas, inclusive públicas ou privadas, estudando. E dali você começa a conhecer. Ah, é difícil você trabalhar na área do direito ambiental? Não, porque quantas coisas eu falei aqui vocês podem estar vivenciando na vizinhança, no bairro, na família e não sabem que é direito ambiental. Procura a OAB. A OAB deve ter comissões. Eu fui presidente de mais de 10 anos da Comissão de Direito Ambiental da OAB Petrópolis. Hoje eu sou vice-diretora da Diretoria de Mudanças Climáticas da OAB do Estado do Rio, porque é uma matéria que eu gosto e realmente eu vivencio as situações climáticas e de desastres climáticos no Estado com muita proximidade. Sou voluntária da Defesa Civil. E aí o profissional do direito, o aluno de direito vai conseguir, dentro dessas especializações, conhecer o assunto e, obviamente, ele vai conseguir se encaixar e saber onde ele pode ir. Se ele for fazer um estágio, por exemplo, numa defensoria pública, ele pode pegar ações dessa natureza, numa procuradoria estadual, numa procuradoria federal. A AGU tem muitos processos nessa área, porque existem também demandas federais. Então, Ou assim, seja, o campo é vasto. é vasto. É só começar. É só começar. E a gente falou aqui de assunto que vai muito além da advocacia, cidadania, né? E tudo total. mais. Então, Bárbara, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui na Tatuapé. Estamos muito felizes. Eu que agradeço. Ju, mais uma vez, editora Mizuno, uma parceira aqui que tá sendo uma alegria esse dia de hoje para nós. Muito obrigada Nós novamente. que agradecemos. E a nossa diretora Nora, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. Estamos Obrigada, felizes. gente. Daqui a pouco a gente volta com o nosso podcast.